aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Shumatsu no Valkyria, segunda temporada. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chances da nova temporada, pressões, entre outras coisas, até mesmo narrações. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um cardzinho aqui em cima pra poder você estar acessando, com várias playlists com esses conteúdos. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos pro que interessa. Vamos continuar essa narração que tá muito legal. Vocês sabem muito bem que no episódio anterior a gente viu um pouco mais sobre essa luta, Raiden versus Shiva. O negócio tá ficando intenso, cada vez mais que eles lutam, o negócio mais piora, e a gente até mesmo viu que o Shiva deu um super ataque, no caso no Raiden, que literalmente abriu um corte muito fundo nele. A sorte é que o ataque do Shiva é muito quente, e por ser quente, cicatrizou e cauterizou. Eu creio que se o ataque não fosse quente, eu acho que o Raiden teria se ferrado muito e muito mais. O ataque do Shiva seria muito mais efetivo se não fosse quente, porque ele ia ficar com hemorragia, então isso ia tirar muita força do Raiden em si. Mas o fato é que os dois estão lutando pra valer e o Raiden tá curtindo essa luta. E aí que voltamos pro exato momento, onde estava o Raiden olhando para o Shiva e dava um sorriso, onde os deuses diziam: como é? Ele tá rindo? Será que ele fundiu os miolos? E os humanos diziam: ele é forte, não aguento mais. E aí se era contado, enquanto a maioria da humanidade entrou no desespero de sua inferioridade avassaladora, aqueles homens que lutaram com Raiden Tamemon no ringue permaneceram confiantes. E ali outros lutadores diziam: é isto, nós conhecemos a força do Raiden melhor do que qualquer um. Sim, o título do inigualável Rikishi não é de graça. E ali um deles diz: Raiden, atire para fora do ringue! Onde o quinto Yokozuna diz: viu isso, Tanikaze? O Raiden está rindo lá. E Tanikaze fala: ele está muito feliz, não é? Hein, Onogawa? E naquele momento, o Tanikaze olhava para o Raiden e dizia: Tarokeshi, seu bosta! Você finalmente chegou lá! Você finalmente pode ir com tudo! E naquele momento, será dito: nenhum Rikishi jamais amou o Sumo tanto quanto Raiden Tamemon. Ainda mais sem o Sumo o amar de volta. E aí que vamos pro passado. E estavam algumas pessoas treinando o Sumo. E elas diziam: continua! Você ainda está nisso! Vamos, é isso! E um deles era o mais forte, onde sempre derrotava seus inimigos ali. E durante aquilo tudo, vemos Tarokeshi, ou melhor, Raiden, com 5 anos de idade, observando todos os seus amigos treinarem. E o vencedor dizia: ah, sim, já são 7 em sequência, quem é o próximo? E os outros diziam: nem fodendo, não dá pra te vencer, Taraji. E o Taraji diz: ah, qual é? Ninguém quer tentar? Hã? E ali, simplesmente, o Raiden com aquele olhar de criança pidona, o Taraji percebe e diz: quer tentar, Tarokeshi? Certeza que seu corpo aguenta? E naquela hora foi como se fosse o melhor presente que ele poderia receber. E o Raiden dizia: sim! Enquanto os outros já assistiam, eles até comentavam: esse Tarokeshi tem condições para o Sumo? Duvido, eu ainda nem ouvi tentar. E ali, um dos garotos disse: começar! Enquanto a partida ainda estava iniciando, o Taraji pensava: Tarokeshi é muito fraco, acho que vou pegar leve. E de repente leva uma grande pancada do Tarokeshi. Ele literalmente é arremessado para longe, onde se era dito, mesmo com o Yakurei segurando seus músculos e se é visto que o garoto caía no outro lado, o Raiden começava a pular com a vitória feliz, gritando: eu venci! E ali ele olha para o garoto que estava realmente assustado e diz: você tá bem? E naquele momento todos os demais ficavam com muito medo dele e diziam: que diabos é você? É um monstro! É o Daidarabot! É o Daidarabot! E saem correndo de Raiden. Raiden se sente sozinho e volta para sua casa. O tempo passava mais uma vez e Raiden ficava ali sozinho, morgado, sem ter nenhuma vontade de brincar. E sua mãe perguntava: Tarokeshi, não vai brincar com as outras crianças? E Raiden diz: mamãe, por que eu não sou como os outros? Porque Deus me fez uma aberração. E a mãe olha para ele, bastante confusa, e diz: Tarokeshi, sua mamãe é muito agradecida a Deus. Quando você não conseguia ficar em pé, nós fomos ao santuário tantas vezes e rezamos a Deus. Por favor, dê a esta criança a habilidade de caminhar com seus próprios pés.
e faça crescer grande e forte. E agora você está tão grande. Taraokishi, Deus te ama. Seu poder é o dom dele e sua mãe está muito orgulhosa disso. Então, por favor, use este poder que é seu e somente seu para o bem dos mais fracos. Pelo bem dos mais fracos. E enquanto abraçava seu filho, aquilo marcou muito ele. E ali vimos que o Raiden começava a ajudar os demais. Onde será dito: de lá em diante, desde que sua mãe teve aquele desejo, o Taraokishi cresceu para ser uma criança de bom coração. E assim ele viveu amado por todos na terra de Shinano. Entretanto, era Tenmei ano 3, 1783. A erupção do Monte Azama. Um desastre natural que mudou seu destino para sempre. As cinzas vulcânicas atingiram todas as colheitas. E pragas e fome tomaram conta da província de Shinano, levando milhares à morte por inanição. No que mais tarde seria chamado de a Grande Fome de Tenmei. E ali vemos uma criança gritando: Mamãe, mamãe, por favor, estou com muita fome. Mamãe, mamãe, acorda, acorda. Era simplesmente uma mulher caída ao chão, morta pela inanição, ou talvez fome. E a sua criança desesperada ali querendo comida. E Raiden olhava para aquilo e pensava: meu poder é pelo bem dos mais fracos. E sai da sua casa. Taraokishi aos 17 anos deixava seu pai e mãe, para assim fazer alguma coisa com seu poder e trazer abundância para sua terra. E se era dito: Taraokishi deixou Shinano e correu como um vento. Aos 17 anos ele chegou em Edo. E lá em Edo, totalmente desgastado, realmente cansado, chegava no estábulo Urakaze, onde ali será dito: Taraokishi escolheu ser um lutador de sumo para angariar tanta grana quanto pudesse para sua terra natal. Via ali vários e vários homens lutando. Eram muito grandes, fortes, e eles diziam: ué, mais uma vez! Treinando. Taraokishi entrava no local. Era magro, era apenas musculoso, muito forte. E não era comum no mundo do sumô ter homens magros, cheios de músculos lutando. E ali o mestre Urakaze, mestre de sumô do torneio de Edo, apenas ficava ali, olhando para eles com um desdém ou até mesmo entediado. E naquele momento, o Raiden olhava para ele e pensava: uau, que tanto arroz branco, eu adoraria enviar alguns para casa. E aí que o mestre diz: Taraokishi, você é o próximo, vá com toda a sua força. E o Taraokishi pensa: eu acho que vou passar. Onde o mestre diz: quê? E ali Raiden explica: se eu for com tudo, vou acabar destruindo tudo, então... E ali os demais dizem: seu filho da puta, tá se achando, palhaço? E um dos homens que estava lá fala: você me racha a cara, vamos nós dois. E ali era o Ozeki, que conhecemos como Tanikaze Kajinosuke, que mais tarde seria o quarto Yokozuna. E ali Tanikaze diz: não vai ter problema nenhum comigo, né? E Taraokishi diz: veja bem. E naquele momento, outro que estava atrás diz: este é o Ozeki indo com tudo para desafiá-lo. Vai insultar mesmo ele? E ali Ozeki diz: veja, Taraokishi, se você não me vencer aqui, vamos mandar você de volta pro buraco de onde saiu. E ali Taraokishi diz: mas eu não posso fazer isso. E no fim das contas acabam concordando, pois tem uma missão a cumprir. E Taraokishi dizia: se você sair voando e se machucar, vai ser um problema, não? E ali Ozeki fala: por mim, tudo bem. E no momento que ele diz isso, Taraokishi vai com tudo. O Raiden tenta atacá-lo e derrubá-lo, mas não consegue tirá-lo dali. Ele simplesmente era segurado por Ozeki. E ali Tanikaze pega ele pelo seu bawashi e o derruba no chão. Derrotou o Taraokishi. E Taraokishi não sabia o que estava acontecendo. Onde Tanikaze diz: o que foi? Isto é tudo que você tem? Se sim, pegue suas coisas e caia fora daqui. E ali, Taraokishi, o Raiden, se prepara mais uma vez e diz: todos estão com fome, eles precisam de mim. Sinto muito, mas eu não vou para casa. E ali, o Tanikaze fala: bem, então, o que você vai fazer sobre isso? E dá um grande tapa no rosto de Taraokishi, do Raiden. O Raiden cai no chão. E ali ele grita: seu maldito! E parte pra cima enquanto é dito: quem vai quebrar quem agora?
repita isso! E Tanikaze ainda dizia, eu não caí ainda, vem até mim, seu bosteira! E ali, Tanikaze olha pro Torokishi que caía no chão e dizia, o que você acha, fedelho? Isto é sumô. É bem poderoso, né? E naquela hora, o Raiden apenas olhava e pensava, sumô é divertido. E é nesse momento que o mestre diz, enfrentar o mais forte Ozeki em um bom tempo, você tem coragem, criança. E ali, Tanikaze diz, eu posso cuidar dele? Onde o mestre fala, claro, não me importa, mas pensei que não quisesse pupilos, não é, Tanikaze? E naquele momento, Tanikaze diz, bem, eu acho que acabei de mudar de ideia. Tanikaze estava completamente marcado pelas poderosas mãos do Raiden. O tempo ia passando, ele começava a treinar com o Tanikaze. Ele fazia Shiko, Suriashi, Teppo, e o garoto incansável se devotou a si mesmo, praticando os fundamentos do sumô. Para ele, sumô foi seu primeiro lugar na vida, onde ele podia ir com tudo contra seus oponentes. Então, ano 2 da Era Kensei, 1790, onde ali vemos que ia começar uma grande batalha. Era o Raiden versus algum lutador, e se era dito, prontos! E Raiden apenas pensava, mamãe, aqui vou eu. E se era dito, Raiden Tamemon estreou sob a tutela do domínio Matsui. E vemos que sim, ele ia contra aquele poderoso lutador. O Rikishi olhava pra ele e pensava, mas que merda, ele é tão magro, mas não consigo... E de repente era arremessado pra fora do ringue. O Raiden estava mais forte do que nunca, vencia facilmente seus adversários. E ali, todos olhavam pra ele, inclusive seu mestre, o Tanikaze, sorrindo com muito orgulho daquele lutador. Onde os demais diziam, uau, eu nunca tinha visto isto antes, que demais, Raiden! Onde se era dito, o Raiden se tornou uma lenda viva. E ali se era pensado pelo Tanikaze, droga, eu acho que acabei criando um monstro. E se era visto que Raiden começava a vencer um atrás do outro. E se era dito, em uma série de vitórias insanas, derrotando seus oponentes com um só golpe. E vemos ali as pessoas torcendo por ele, dizendo, ah, Raiden-sama, isso aí, garoto, o relâmpago de Shinano. E se era dito, uma vez chamado de Daidarobochi, agora em Edo, em sua terra natal, não mais, onde todos curtiam os alimentos que eram enviados por ele. Até mesmo se era visto sua gravura, que apesar de ser bem diferente de como era o verdadeiro Raiden, ainda assim emanava aquele filho que sua mãe tanto amava e dava orgulho para ela. E ali todos olhavam para aquela foto e ficavam empolgados, enquanto se era dito, em todo um Japão atingido pela fome, ele brilhou como um relâmpago. Entretanto, aquela fama não durou muito, e ali será visto que Raiden entrava mais uma vez para o combate. E será dito, e no lado oeste, Raiden. E ali, ele começava a subir, pegava o pó, jogava pra cima, todos gritavam, oh, estava esperando por isso! As mulheres ficavam loucas por ele. Ele gritava feliz, e quando olhava para seu oponente, ele via que seu oponente tinha medo, estava completamente assustado, gritava de medo. E ali, naquele momento, lembrou do exato momento onde ele botou medo numa pessoa antiga, que ele conheceu, de um dos garotos que ele viu. E se era dito, é um Daidarobochi. E ali vamos para a noite. As coisas tinham mudado. E Tanikaze chegava furioso com Raiden e dizia, Raiden, a luta de hoje, por que diabos você desistiu? Tá me escutando? O que você fez hoje? Foi como cuspir no deus do sumô. E ali estava Raiden, chorando desesperadamente. Naquele momento, Tanikaze se desarmou completamente. E o Raiden dizia, mestre, desde que eu era pequeno, minha mãe sempre me disse para usar meus poderes pelo bem dos mais fracos. Mas, foi como se eu tivesse voltado no tempo de novo. E Tanikaze diz, você. E mais uma vez Raiden diz, mas isso é tudo que eu posso fazer para alimentar o povo de casa. Isso é tudo que eu tenho. O sumô é tudo que eu tenho. E ali se é dito, depois disso, então ele não poderia quebrar seus oponentes. Raiden selou seus movimentos poderosos e não poderia machucar os fracos. Teppo, Harit, Sabaori, Kanuki. Juntos esses se tornaram os 4 proibidos.
Mas mesmo assim, Raiden continuou a vencer e enviar dinheiro para sua terra natal. Onde ali Raiden pensava, que porre, totalmente desanimado, e se continuava a contar. O maior no ranking é o Zack. Em uma carreira que durou 20 anos, teve o recorde de 254 vitórias, 10 derrotas, 14 Azukari, 2 Waki e 5 Moshubo, num total de 285 partidas, com a taxa de vitória de 96%. As 10 derrotas e os 2 Waki foram contra pessoas baixas no Rikishi. Em outras palavras, havia motivos para ele não poder lutar com elas. Por esse motivo, as pessoas passaram a nomeá-lo como um oponente virtualmente imbatível. Onde ali vemos seu túmulo, e será dito, Raiden Tamemon, imbatível Rikishi. Mas ninguém sabia, até aquele momento, que o imbatível Rikishi Raiden Tamemon havia deixado o ringue pelo bem. Ele nunca poderia ir com tudo novamente, nem mesmo uma única vez. E é aí que voltamos para o momento atual, onde já estava o Tanikaze olhando para aquilo e dizendo: sinto muito, Tarokishi, desde que você cresceu de vez, nós não podemos extrair de você o máximo. Os demais companheiros de Tarokishi olhavam para ele, e ali, um deles disse, certo. E mais uma vez Tanikaze falava, mostre a eles, mostre o verdadeiro sumô, que aquele Raiden Tamemon sempre quis nos mostrar. E Raiden dizia, certeza que já faz um tempo desde que eu pude lutar, sem ter que me segurar. E Shiva diz, cara, qual é a sua? Parece que tá gostando disso. Isso é dito, deixar o sumô solto. Uma vez que o Raiden decidiu por aquilo, seu corpo começou a se mover ao natural. E ali, ele se posiciona e dá uma grande batida de mãos. Toda a arena sente o vento daquilo. As pessoas olhavam para ele e diziam, é isto. Sim, o ritual dele. E Shiva olhava para ele e dizia, vai para a sua última cartada, hein? Beleza, vem até mim com tudo que tem. E ali, Raiden se preparava fazendo seu Chico, com grande poder. As pessoas gritavam, Yosho! Isso era dito, o tempo de preparação foi terminado. Agora, sem precisar se segurar, de todas as técnicas de sumô disponíveis a ele, aquele que ele escolheu foi uma das mais fundamentais e essenciais do esporte. Tipo, prestes a lançá-la de uma pose notável, Raiden, com um completo controle de seus músculos garantidos a ele pelo volume, desviou aquela energia em um diferente tipo de técnica e, portanto, com extrema rapidez na mudança de seus músculos, pôs toda a sua força na sua palma. Onde ali, Tanikaze gritava, acaba com ele! Isso era dito, um único e total golpe destrutivo. E ali vemos que sim, o golpe ia direto nos 2 braços de Shiva. E era tão poderoso, era tão forte, que além de pegar nos braços dele, ainda pegou no rosto de Shiva. O impacto foi tão supremo que os braços voaram longe. Isso era dito, a mais alta forma do Teppou, conhecida como Yatagarasu. Onde vemos que sim, Raiden tinha conseguido dar um golpe extremamente poderoso no Shiva, arrancando seus 2 braços. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meu amigo, foi tenso pra caramba. O finalzinho foi muito da hora, a gente vê que o Raiden é forte demais. Mas o que eu queria aqui falar é sobre uma coisa interessante. O que me deu assim uma sensação meio agoniada foi o fato de que a história do Raiden, do Shiva, tá sendo muito enrolada. Ao contrário de todas as demais lutas, a gente tem muitas histórias muito menores. As lutas anteriores são muito menores as histórias. O grande problema é que o anime, quando fez ali toda aquela narração, era uma história muito mal cadenciada, muito dirigida. E parecia ser maior do que era. Mas aqui, eu narrando, eu sinto que a história dos personagens estão muito grande. Agora eu tô sentindo que tá ficando muito enrolado. As coisas tá demorando muito, tem muita informação demais. A gente já viu sobre o próprio Raiden, a gente viu sobre o Shiva, tá vendo do Raiden de novo e por aí vai. A gente quase não tá tendo luta. E quando tem, é bem animado, é muita ação e tal, mas ainda assim tá bem menor do que a própria história. A história tá superando a quantidade de luta. Então essa luta tá começando a perder a graça pra mim. Não sei vocês, está começando a perder a graça. Mas o fato é que eu tenho que dizer aqui que até então a luta mais emocionante está ali pareia. Jack e o Adão.
Quem imaginaria que o Jack, que é o assassino, que é o cara ruim, que era o pior cara, a escória da humanidade, teria uma luta tão legal e seria tão emocionante a história dele, juntamente com a luta. Mano, a luta foi massa pra caramba, velho. Era ação direto. Aqui tá bem parado. Eu tô começando a ficar meio assim com essa luta em si. Eu tô achando que ela não vai superar as outras, não. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!